A neblina da madrugada em Bruxelas tem um cheiro metálico, uma mistura de umidade, carvão e o medo silencioso que paira sobre uma cidade ocupada. É 12 de outubro de 1915, pouco antes das 6 da manhã. O ar é gelado no campo de tiro de Tir National, um frio que penetra os ossos, mas a mulher que caminha em direção ao poste de execução não treme. Ela usa um longo casaco azul escuro de enfermeira, e seu chapéu, impecavelmente alinhado, é a única coisa que lembra a ordem em um mundo que mergulhou no caos absoluto. Ela não chora. Ela não implora. Ao redor dela, 8 soldados alemães alinham seus rifles, seus rostos escondidos sob os capacetes de aço, evitando o olhar daquela mulher de 49 anos que cuidou de feridos, inclusive alemães, com a mesma dedicação sagrada. O oficial comanda o silêncio. O único som é o bater de botas no cascalho e a respiração pesada dos homens que estão prestes a cometer um ato que manchará a honra de seu império para sempre. O capelão anglicano, com a voz embargada, sussurra as últimas orações, mas ela parece estar além das palavras, em um lugar de clareza moral que nenhum tribunal militar poderia compreender. Ela ajusta o próprio alfinete no colarinho. Em minutos, o mundo acordará com a notícia de um assassinato sancionado pelo Estado, uma brutalidade que transformará esta enfermeira discreta na maior arma de propaganda dos aliados. Mas agora, neste segundo, enquanto a venda é oferecida e o oficial levanta o sabre para dar a ordem de fogo, a pergunta que ecoa no vazio não é sobre sua morte, mas sobre como uma matrona pacifista se tornou a inimiga número 1 da máquina de guerra mais poderosa da Europa. O sabre desce. O estrondo rasga o silêncio da manhã. E o corpo de Edith Cavell tomba, mas sua lenda acaba de começar a se erguer. Bruxelas, um ano antes, não era esse cenário de execução fria, era o coração pulsante de uma Bélgica neutra que acreditava estar segura. Mas a guerra moderna não respeita fronteiras, nem neutralidade, nem a santidade dos hospitais. Quando as botas alemãs marcharam sobre a cidade, transformando a arquitetura gótica e as praças vibrantes em um quartel a céu aberto, uma cortina de ferro desceu sobre a população. O medo tornou-se a moeda corrente. Vizinhos denunciavam vizinhos por um pedaço de pão extra. O simples ato de possuir um rádio ou um pombo-correio era punido com a morte. E no centro desse furacão, o Instituto Berkendael, uma escola de enfermagem liderada por uma britânica rigorosa e devota, tornou-se uma ilha de misericórdia. Mas sob os lençóis brancos e o cheiro de antisséptico, algo muito mais perigoso do que a medicina estava sendo praticado. Antes de mergulharmos nos corredores sombrios onde a conspiração nasceu, eu quero saber quem está comigo nessa jornada pela história. Comente aqui embaixo. De qual cidade você está assistindo a este vídeo? É fascinante ver como a história nos conecta, não importa onde estejamos. Escreva sua cidade nos comentários agora. O que vamos revelar a seguir não é apenas sobre a guerra, é sobre escolha impossível entre a lei dos homens e a lei da humanidade. Edith Cavell não pegou em armas, ela não disparou um único tiro. Sua arma era o silêncio e a coragem de abrir uma porta quando o mundo inteiro ordenava que ela mantivesse fechada. Mas em um regime totalitário, a bondade é o crime mais perigoso de todos. E alguém, muito próximo a ela, estava observando cada movimento, anotando cada sussurro, esperando o momento exato para transformar sua compaixão em sua sentença de morte. Tudo começou com uma batida na porta tarde da noite, o som universal do perigo em tempos de guerra. Era outono de 1914. A Bélgica havia sido esmagada pela ofensiva alemã, e centenas de soldados britânicos e franceses ficaram para trás, feridos, isolados, escondidos em celeiros e porões, caçados como animais pela polícia secreta alemã. Edith Cavell, como matrona do hospital que agora estava sob a bandeira da Cruz Vermelha, tinha o dever de tratar qualquer ferido, fosse amigo ou inimigo. Essa era a lei internacional. Mas o que fazer quando um homem ensanguentado, com o uniforme britânico rasgado, implora não apenas por curativos, mas por uma chance de viver? A primeira decisão de Edith não foi política, foi instintiva. Ela escondeu o soldado. Mas esconder um homem é uma coisa, fazer 200 desaparecerem é uma operação militar. Edith não estava sozinha. Ela foi contatada por uma rede subterrânea liderada por figuras improváveis, o arquiteto Philippe Balck e a nobre princesa de Croy. O plano era audacioso e insano. Os soldados feridos eram trazidos para o Instituto Berkendael sob a cobertura da escuridão. Lá, Edith os tratava, alimentava e lhes dava roupas civis e identidades falsas. Dali, guias confiáveis, muitas vezes contrabandistas que conheciam os pântanos como a palma da mão, conduziam esses homens até a fronteira com a Holanda neutra. Cada passo era uma roleta russa. Se um soldado tossisse no momento errado, se um documento falso fosse examinado com muita atenção, todos morreriam. O hospital operava em uma tensão insuportável.
Durante o dia, Edith era matrona severa e eficiente, supervisionando enfermeiras alemãs e belgas, trocando curativos de oficiais inimigos com a mesma dedicação profissional. À noite, o instituto se transformava. Homens tremiam nos porões, aguardando o sinal para partir. Edith sabia que as paredes tinham ouvidos. A ocupação alemã em Bruxelas não era apenas militar, era psicológica. Espiões estavam infiltrados em cafés, bondes e até mesmo nas filas de pão. A polícia secreta de campo alemã sabia que havia um vazamento. Soldados que deveriam estar mortos ou capturados estavam reaparecendo na Inglaterra e na França para lutar novamente. Alguém estava coordenando isso. E o círculo estava se fechando em torno do Instituto Berkendael. O risco aumentava exponencialmente a cada novo refugiado. Edith começou a esconder não apenas ingleses, mas franceses e jovens belgas que queriam se juntar ao exército. O volume de homens passando pelo hospital tornou-se impossível de gerenciar com discrição total. Algumas enfermeiras começaram a suspeitar. Sussurros ecoavam nos corredores. O que são aquelas botas enlameadas na lavanderia? Por que a comida da despensa está sumindo tão rápido? Edith mantinha uma fachada de gelo, mas por dentro, a pressão era esmagadora. Ela sabia que um único erro, uma única palavra dita à pessoa errada, faria o castelo de cartas desmoronar. E o erro fatal estava prestes a acontecer, não por descuido dela, mas pela traição mais vil possível. Em junho de 1915, um homem chegou ao hospital. Ele alegava ser um soldado francês em fuga, exausto e desesperado. Edith, fiel à sua missão, o acolheu. Deu-lhe abrigo, comida e conforto. O que ela não sabia, o que ela não podia imaginar em sua visão humanitária do mundo, era que aquele homem não era um soldado perdido. Ele era um colaborador, um pombo plantado pela inteligência alemã para testar a rota de fuga. Enquanto comia o pão que Edith lhe oferecia, ele memorizava rostos, contava portas e anotava nomes. Ele não estava ali para fugir, ele estava ali para caçar. A presença desse homem no hospital marcou o início do fim. Ele observou a rotina, viu como os guias chegavam, percebeu sinais sutis entre a equipe de confiança. Edith, movida por sua fé inabalável de que ajudar o próximo era um dever sagrado, baixou a guarda para o diabo em pessoa. Quando esse espião saiu, ele não foi para a Holanda. Ele foi direto para o quartel-general alemão na Rue de Laloy. O dossiê contra Edith Cavell estava agora completo, recheado de provas irrefutáveis fornecidas por alguém que ela havia tratado como um filho. A armadilha estava armada, e a mandíbula de aço da justiça alemã estava prestes a se fechar com uma violência devastadora, mas Edith ainda tinha uma chance de escapar, se tivesse ouvido os avisos que começaram a chegar sussurrados pelos cantos da cidade. No entanto, ela recusou-se a parar. Mesmo com boatos de que a polícia estava vigiando a rua, ela recebeu mais um grupo. A sua coragem havia ultrapassado a fronteira da prudência. Em 5 de agosto de 1915, o som que ela temia há meses finalmente rasgou o ar da tarde. Botas pesadas subindo a escadaria principal, gritos em alemão e a porta do seu escritório sendo aberta com estrondo. Não havia para onde correr, não havia mais esconderijos. O chefe da polícia política estava diante dela. Edith Cavell levantou-se calmamente, alisou o avental e encarou seu destino. O jogo de gato e rato havia acabado, agora começava o martírio. Mas o que aconteceu na sala de interrogatório surpreenderia até os seus capturos, e selaria seu destino de uma forma que ninguém poderia prever. A prisão de Saint-Gilles era um buraco frio de desespero, onde a luz do sol parecia ter medo de entrar. Edith foi jogada em uma cela solitária, isolada do mundo, sem saber que lá fora seus amigos, incluindo o arquiteto Balk, também haviam sido capturados. A estratégia alemã era clara, quebrá-la através do isolamento e do medo. Mas eles não conheciam Edith Cavell. Durante os interrogatórios, ela não usou astúcia, não tentou mentir, não tentou culpar outros. Em uma reviravolta chocante para os investigadores acostumados com a negação, Edith admitiu tudo. Sim, ela ajudou soldados. Sim, ela os guiou para a fronteira. Sim, ela recebeu cartas de agradecimento deles quando chegaram à Inglaterra. Essa honestidade brutal foi sua ruína legal. Na mente de Edith, dizer a verdade era um imperativo moral e religioso. Ela acreditava, ingenuamente, que a justiça veria a humanidade de seus atos. Mas para o tribunal militar alemão, sua confissão não era um sinal de caráter, era assinatura em sua sentença de morte. Eles não precisavam de testemunhas, ela mesma havia fornecido a corda para seu enforcamento. O promotor militar, um homem chamado Soeber, viu nela a oportunidade perfeita para enviar uma mensagem aterrorizante a toda a população ocupada.
nem mesmo uma mulher, nem mesmo uma enfermeira, está acima da punição máxima se desafiar o Kaiser. O julgamento foi uma farsa teatral. Edith e 34 outros acusados foram levados ao Senado belga, transformado em tribunal. Ela não tinha advogado de defesa competente. O homem designado para defendê-la mal teve tempo de falar com ela e não falava inglês fluentemente. A barreira da língua, a rapidez do processo e a determinação alemã de fazer um exemplo tornaram qualquer defesa impossível. Enquanto os diplomatas americanos, liderados por Brand Whitlock, corriam freneticamente nos bastidores tentando usar sua influência de país neutro para salvá-la, o tribunal deliberava com uma rapidez assustadora. Eles precisavam matá-la rápido, antes que o clamor internacional se tornasse ensurdecedor. A tensão diplomática atingiu o ponto de ebulição. O secretário da legação americana, Hugh Gibson, confrontou o governador militar alemão, von der Lancken, tarde da noite. Gibson argumentou que executar uma mulher que salvou vidas seria um erro político colossal, um ato que revoltaria o mundo civilizado. Lancken foi frio, cínico. Para ele, a piedade era uma fraqueza. A ordem veio de cima. A execução deveria prosseguir imediatamente. A sentença foi lida na calada da noite. Morte por fuzilamento. Edith recebeu a notícia em sua cela com a mesma estoicidade com que viveu. Não houve histeria. Apenas um pedido: ver o capelão anglicano, Stirling Gahan. Foi nessa última noite, horas antes do fim, que Edith proferiu as palavras que seriam esculpidas em pedra e na memória coletiva do século XX. O reverendo Gahan a encontrou calma, arrumando seus poucos pertences. Ela lhe disse que não sentia ódio nem amargura por ninguém. E então, olhando para além das paredes da prisão, disse: o patriotismo não é suficiente. Não devo ter ódio ou amargura por ninguém. Aquela frase transcendia a guerra. Enquanto os exércitos lá fora pregavam o ódio nacionalista para justificar a matança, Edith Cavell, condenada à morte, pregava o amor universal. Era a vitória final do espírito sobre a bala. Mas as balas eram reais. Às 5 horas da manhã, os guardas vieram buscá-la. Ela foi conduzida em um carro militar cinza pelas ruas desertas de Bruxelas até o estande de tiro. A lenda diz que um soldado alemão, um tal de Hamler, recusou-se a atirar nela e foi executado no local por insubordinação, mas isso provavelmente é um mito criado para tentar humanizar o momento. A realidade foi mais crua e eficiente. Ela foi amarrada a um poste. O médico militar marcou o local do coração com um pedaço de papel branco para guiar a mira. O pelotão se formou. Edith não foi vendada à força. Ela aceitou a venda para poupar os soldados de terem que olhar em seus olhos. O mundo prendeu a respiração, mas o som dos rifles Mauser quebrou o amanhecer. Edith Cavell caiu. Imediatamente, o oficial encarregado aproximou-se e deu tiro de misericórdia com uma pistola em sua têmpora, garantindo o fim. Eles a enterraram ali mesmo, rapidamente, sob uma cruz de madeira simples. Os alemães acharam que, enterrando o corpo, enterrariam o problema. Eles estavam catastroficamente errados. A morte de Edith Cavell explodiu como uma bomba na consciência global. Em poucas semanas, o número de recrutamento na Grã-Bretanha dobrou. Cartazes com sua imagem e a frase "Quem vingará a enfermeira Cavell?" cobriram Londres. A execução, destinada a impor medo, gerou uma fúria que acelerou a derrota alemã. Ela salvou 200 soldados em vida, mas sua morte mobilizou milhões. A história de Edith Cavell nos deixa com uma pergunta inquietante que ecoa até hoje. Em um mundo onde as leis muitas vezes entram em conflito com a moralidade, até onde você iria para fazer o que é certo? Ela escolheu a humanidade acima da segurança, e pagou o preço final. Sua estátua hoje, perto da Trafalgar Square em Londres, carrega suas últimas palavras, lembrando-nos que o patriotismo, por si só, é incompleto sem compaixão. Se essa história tocou você, se a coragem dessa mulher ressoou, não deixe essa memória morrer. Compartilhe este vídeo. A história só vive enquanto nós a contamos. Nos vemos no próximo capítulo da História Humana.